Boa tarde a todos. Vamos então dar início aqui. A gente vai hoje falar um pouco sobre as coordenadas cilíndricas, tá? Bem, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar hoje é comentar sobre a abstração da mudança de variáveis quando a gente está trabalhando com a integral tripla. A abstração que a gente faz é a mesma que foi feita para a integral dupla, né? Então, suponha que a gente tenha uma região elementar do espaço, uma região W, né? No espaço x, y e z, e aí essa região elementar é um sólido. Tá? Bem, se as variáveis x, y e z puderem ser escritas em função de outras variáveis, u, v e w, por exemplo, e se essas funções forem contínuas, né, num paralelepípedo aberto de R, então eu posso dizer que existe uma transformação, né, T, que na verdade seria a injetiva de W, a função inversa, né, dentro do R3. Se isso acontecer, eu posso, então, escrever essa transformação T, né, que é uma função x, y e z, que depende de u, v e w, e, tendo isso, eu posso definir o determinante jacobiano, que é descrito pela expressão que a gente já conhece, só que agora o determinante jacobiano vai ser uma matriz 3 por 3, porque agora o meu domínio de integração está no R3. Então, eu vou ter aqui um del x, y, z em relação às três variáveis. Aí a gente vai calcular o determinante jacobiano, achar o módulo dele e calcular a integral tripla da mesma forma que nós fazíamos lá na integral dupla. Então, se eu tiver o W, que é um sólido, né, e um outro W asterístico, que são regiões do espaço, regiões elementares do espaço que a gente chama são os sólidos, tá? E ter uma transformação de classe C1 e injetiva em W asterístico, ou seja, é a inversa, né? Então, se a gente supor que o T de W asterístico é igual ao W, então, para toda função integrável de f sobre W, nós vamos poder escrever a integral desta forma aqui. Tá? Dentro dessa transformação, a gente tem duas principais transformações dentro da engenharia, dentro da física, que são as transformações através das coordenadas cilíndricas e das coordenadas esféricas, tá? E são praticamente as mais importantes, porque toda a teoria que envolve eletricidade e eletromagnetismo, você sempre trabalha ou com as coordenadas esféricas ou cilíndricas. Mas, além dessas, você também pode ter inúmeras outras transformações, tá? Então, vamos desenvolver hoje na aula de hoje inteira, nós vamos falar sobre as coordenadas cilíndricas, tá? Então, vamos pensar que esse fundo aqui é uma casa em formato cilíndrico que tem na França, ela é bastante curiosa, mas o que a gente vai falar hoje? Como a gente vai falar de matemática, né? A primeira generalização tridimensional das coordenadas polares que a gente vai trabalhar são as chamadas coordenadas polares cilíndricas. Só que esse nome polares a gente não usa. A gente vai usar quando a gente está trabalhando no R3 com volume, a gente vai falar coordenadas cilíndricas. E eu vou falar daqui a pouco por quê. O que a gente quer dizer com isso? Então, a gente tem um sistema que está no R3, porque as coordenadas quando a gente fala essa palavra polar, a gente pensa muito no R2, a gente pensa numa região circular, só que agora nós vamos pensar num cilindro, tá? Então, essa coordenada, né, você está no R3 e você vai ter o R e o θ, que vai estar no R2, e você vai ter o Z, que é a altura. Vamos pegar o cilindro mais fácil, o cilindro que está em pé no eixo Z, tá?
Então, se a gente escolher a origem de um sistema cartesiano no polo das coordenadas, a gente pode manter, por exemplo, a gente pode começar a variar o θ de 0 em torno desse eixo que é o Z, e quando ele chegar em 2π, você vai percorrer o cilindro. Tá? Então, antes de eu desenvolver o cilindro, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Antes de eu fazer o desenvolvimento teórico, eu vou sair um pouquinho daqui, e aí vocês vão me falar se vocês estão vendo a tela que eu vou compartilhar com vocês. Do GeoGebra, vocês estão vendo? Estamos sim. Sim, professor. Então, olha só aqui. Dá uma olhada aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês um cilindro aqui padrão, tá? A equação do cilindro, daqui a pouco eu vou desenvolver ela com vocês, mas vocês já olhando, se vocês olharem para esse cilindro aqui, que a gente vai fazer uma animação nele para vocês enxergarem, vocês podem ver aqui, olha, o eixo X que está em vermelho, o eixo Y verde e o Z azul. E se vocês olharem de cima, né, olharem a projeção no plano XY, vocês vão ver a região circular. Ó, deem uma olhada aqui, pessoal. Ó, o eixo Z vai definir a altura do cilindro. Então, olha só. Vou fazer o seguinte, olha. Não tem altura, tá? Eu vou fazer o raio, aumentar um pouquinho aqui, né? Olha, eu vou pegar olha só. Tu tem o ponto P. O θ, olha o θ. O θ, ele sempre vai começar do zero. Olha só, o θ vai percorrer tudo isso daqui para gerar o cilindro. Isso aqui. Então, olha, no plano XY, você tem um ponto P que vai gerar a região circular. Então, esse ponto P, olha só o círculo que está em verde ali. Olha, você vai variando o θ. Ó, digamos que você varia o θ e mantém o R fixo. Sempre que você vai variar uma variável, você mantém as outras fixas. Então, olha só o θ. O θ vai variar e vai fechar a tua circunferência. Agora, eu vou voltar para cá, tá? Olha só o que eu vou fazer com o Z, pessoal. Eu vou aumentar o Z. O Z é a altura. Eu não estou mexendo nem no θ e nem no R. Ó, parei aqui com a altura, que é o Z. O Z vai definir a altura do teu cilindro. Então, qual é o ponto que define os valores de x, y e z do teu cilindro? Esse ponto P que vocês estão vendo aqui no espaço. Esse ponto P que está no espaço, quando você projeta no plano XY, tu vais enxergar o P'. Olha o que eu vou fazer com o θ agora. Eu vou variar aqui a partir de zero, olha. Olha o que vai acontecendo com o cilindro. O R está constante. Vou variando o θ. Fechou o teu cilindro. Então, olha só. Eu mantive o Z constante, o R constante e variei o θ. E aí, montou aquilo que vocês já conhecem, que é a superfície de revolução. Tá? Eu posso também mexer com R. Olha só. O R, ele vai aumentar o diâmetro do teu cilindro, né? Aumentar e diminuir, olha. Então, se eu colocar o raio zero e ficar variando o θ, tu não vai ter nada, tu vai ter só um ponto. O raio é zero, né? E a mesma coisa o eixo Z, você vai ter só apenas o eixo Z aqui variando, porque o raio é zero. Aí você vai variando o raio, olha o que vai acontecendo. Ó, variou o raio. Agora, olha o θ. Se eu não variar todo o θ, olha o que aparece. Então, você tem um cilindro que ele não está fechado. E você pode ter regiões de integração que são sólidos, que são semicilindros, só a metade do cilindro. Então, vai depender da variação do R, do θ e do Z. Então, como é que se desenha uma superfície no espaço? Você tem digamos que você tenha três variáveis, o R, o θ e o Z aqui. Você varia o θ e mantém as outras duas constantes. Depois varia uma, mantém as outras duas constantes. E assim vai, é assim que você desenha. Então, você nunca varia as duas ao mesmo tempo. Você sempre mantém uma constante e varia as outras. Ó, o θ, estou variando agora, percorreu. Bem, então agora eu vou sair daqui e agora a gente eu vou encher vocês de cálculos. Então, vamos lá, eu vou fechar aqui.
Então, pessoal, estou compartilhando novamente com vocês a tela que está escrito coordenadas cilíndricas de um ponto no espaço. Então, vamos, então, pensar um pouco sobre essas coordenadas cilíndricas de um ponto no espaço, né? Olha só, eu mostrei aquela animação para vocês para mostrar mais ou menos como é que o cilindro é desenhado, mas o que a gente tem que entender? Que as coordenadas cilíndricas, elas partem, na verdade, de um ponto que está no espaço. Esse ponto aqui, olhem para esse ponto P. Então, aqui eu tenho o eixo X, depois eu arrumo isso aqui que não está aparecendo o X, o Y e o Z. Esse é o ponto P que vai dar origem às coordenadas cilíndricas, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Vou pegar aqui uma caneta, vamos, então, pensar nisso aqui. Então, olha aqui, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, e esse daqui é o eixo Z, tá? Então, olha só, para padronizar tudo, ao invés de chamar de ρ aqui, eu vou chamar de R. R de raio, tá? Então, vou chamar isso aqui de R, tá? Só... Deixa eu pegar um amarelo aqui para não ficar tão... Então, aqui... Ok, então, aí é o R. Agora, como é que a gente vai definir isso? Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, olha, a altura é Z. Então, eu vou colocar aqui, olha. Z é igual a Z. Isso aqui é o quê? A altura do cilindro, ok? Essa é a altura do cilindro, pessoal. Então, assim, quando esse ponto P, que está bem aqui, quando você projeta ele no plano, você tem esse ponto aqui, P'. Ok, pessoal? Então, este é o ponto P'. Eu vou pegar esse plano XY e vou desenhar ele bem aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Então, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, e eu vou colocar bem aqui o ponto P. E aqui é o raio, ok? Aqui é o ângulo θ, o ângulo que essa reta que liga a origem até o ponto P forma com o eixo X esse ângulo θ. Então, eu só reproduzi esse desenho que está no plano, o plano XY, e coloquei aqui. Então, aqui você vai ter duas coordenadas, o X e o Y. Como é que você calcula o X? Então, X vai ser igual... Se você calcular o cosseno do ângulo, olha, cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, x é igual a r cosseno de θ. E o y é igual a r seno de θ. Ok? E a altura é o próprio z, porque o cilindro, pessoal, o que acontece com o cilindro? A altura do cilindro, ela vai variar de menos infinito a menos infinito. É você que vai definir. Então, assim, se eu pegar um cilindro completo, por exemplo, que varia de menos infinito a mais infinito, eu posso dizer que o Z varia de menos infinito até mais infinito, o θ varia de 0 a 2π, e o raio varia de um 0 até vou colocar aqui um R1, né? Então, ele começa de um 0 até um R1. Isso se você pensar num sólido mesmo, onde ele é todo preenchido, é um sólido, tá? O raio varia de 0 até o R1. Qual é essa aqui, pessoal? É a equação, né? Cilíndrica. O nome disso aqui é coordenadas. Essas aqui são as coordenadas cilíndricas. Certo? Essas são as coordenadas cilíndricas. Como é a equação cartesiana do cilindro? A equação cartesiana, a gente já viu lá no início, que eu deixei uma aula para vocês, mas relembrando aqui, a equação cartesiana do cilindro vai ser
No plano, se você, eu tô analisando aqui, pessoal, o cilindro mais comum, aquele onde a sua altura está no eixo Z, tá? Então, a equação cartesiana para esse tipo de cilindro é x² mais y² igual a r², tá? Então, o r qualquer, e o z é igual a z, tá? Então, essa altura z, você que vai definir. Essa é a equação cartesiana do cilindro. Então, quando alguém te fala assim, seja o cilindro dado pela equação x² mais y² é igual a 1, tu já imagina um cilindro de altura infinita, porque o z não foi nem te falado, né? Só foi te falado sobre isso aí, tá? Bem, ok. Olhem só, então, o que eu tinha mostrado para vocês lá na animação. Então, quando você vai desenhar o cilindro, você pode ter, olha, aqui, olha, uma superfície, essa daqui, com R constante, esse cilindro aqui já desenhado, né, o R constante aqui. Então, aqui, olha, você tem um R constante, tem uma superfície com R constante. Então, se eu falar para você assim, seja o cilindro... Olha só, se eu falasse isso aqui para você, olha. Deixa eu colocar aqui. Se eu falasse assim, ó. Vou colocar aqui do lado. Seja o cilindro de raio 1, né? Vamos considerar que o centro está na origem, mas se eu falar só isso, seja o cilindro de raio 1, automaticamente a tua mente já começa a processar que eu tenho um cilindro aí de altura infinita de raio 1. O raio é constante, o raio é 1. Quando o que eu posso ter também, por exemplo, se, né, aqui é isso aqui é o θ, deixa eu colocar aqui θ, só para a gente não... Depois eu arrumo isso para vocês no slide. Então, aqui, olha, por exemplo, aqui é o θ, né? Então, olha, superfície com θ constante. Então, eu vou variando o θ. De repente, eu posso parar o θ e deixar ele constante. Então, eu tenho só um pedaço do cilindro. Então, eu posso ter uma superfície com θ constante, ou seja, eu estou variando só o θ. Eu posso ter uma superfície com o R constante, como eu mostrei para vocês lá na animação, e uma superfície com o Z constante, onde eu posso a cada momento ir variando a altura. Então, vou variando a altura, aí eu posso parar naquela altura, variar o θ. Ou então eu posso parar num Z e num θ e variar o raio, tá? Então, quando a gente pensa em coordenadas cilíndricas, ou seja, quando a gente pensa no ponto no espaço, esse ponto ele pode variar de 3 maneiras, tá? Ou o R constante, mantendo as outras duas variáveis, eu posso manter o R constante, né? O R e o Z constante variar o θ, posso manter o R e o θ constante variar o Z, posso manter o Z e o θ constante e variar o R, tá? Ok, então aqui, pessoal, uma outra coisa que é muito importante a gente conhecer. As equações paramétricas do cilindro. Então, olha só, eu tenho esse cilindro aqui. Eu vou colocar aqui x² mais y² igual a r². Então, aqui, z igual a z. Isso aqui são as equações a equação cartesiana do cilindro. Aí tá, equações paramétricas do cilindro. Para essas equações paramétricas do cilindro, eu parto da equação das coordenadas cilíndricas, das equações do cilindro, onde no plano XY está na forma polar. Então, eu posso colocar assim, ó, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z igual a z. Essas equações aqui, né, elas descrevem um vetor, que é um vetor que define a função vetorial que define esta superfície, tá? Então, eu poderia pensar no seguinte, que eu tenho uma função, eu posso pensar nela assim, um sigma, né, que depende de R, de θ e de Z.
Esse vetor que descreve essa equação, ele pode ser descrito assim, olha, R cosseno de θ I. Por quê? Porque o x é a coordenada na direção do vetor unitário que está na direção x que a gente representa pelo I. Mais R seno θ mais zk. Tá? Então, eu posso definir desta forma aqui. Tá? Então, o que acontece? Tendo essas equações paramétricas, né, se eu quiser, por exemplo, eu quero integrar, né, eu tenho uma função f, né, então assim. Então, integrar uma função f de x, y, z sobre, por exemplo, um cilindro. Certo? Então, se eu quero integrar esta função sobre o cilindro, o meu x, o meu y e o meu z do meu f agora vão se tornar as equações paramétricas desse cilindro. Ou seja, o meu f de x, y, z, ele vai se tornar um f de r cosseno de θ, r seno de θ e z, tá? Bem, pessoal, então, tendo isso, deixa eu ver aqui, que eu anotei umas coisas que eu quero falar com vocês para eu não esquecer. Tá, e aí o que a gente vai ter? A gente vai ter, além das equações paramétricas do cilindro, nós vamos ter que encontrar a transformação, né, da integral tripla, né? Então, qual é o nosso objetivo? Olha só, meu objetivo é esse aqui. Eu tenho esta integral f de XYZ. Eu vou colocar aqui dx, dy, dz sobre B, e eu vou imaginar aqui que B é o cilindro acima. Então, pessoal, como é que vai ficar isto? Isso aqui vai ficar assim, F, R, cosseno de θ, R, seno de θ, e o Z, porque o Z é igual a Z. E no lugar do dx, dy, dz, eu vou ter que substituir pelo jacobiano, que é del x, yz, del r, θ e z. É o módulo do determinante da matriz jacobiana. dr, dθ, dz. Tá? Antes de falar dela, deixa eu continuar aqui com a esfera. Só para a gente concluir o raciocínio da esfera. Então, olha só. Esse exemplo que eu acabei de mostrar, com raio R, na verdade, eu só mostrei uma redundância, que era mostrar que quando Z é zero, lá na origem, tu tens a região circular. Mas digamos que eu tenha isso aqui, olha. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, de raio 1 agora. Então, seja a esfera de raio 1. Tá? Então, se a esfera tem raio 1, a equação dela é essa daqui. X² mais y² mais z ao quadrado igual a 1. Aí, se eu falar para você, escreve essa esfera em coordenadas cilíndricas. Aí, tu vai prontamente colocar x igual a r cosseno θ, né, como eu mostrei. Então, vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais
seno ao quadrado de θ mais z ao quadrado igual a 1. Então, ficou r ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então, assim, pessoal, se você ver esta equação aqui, essa equação, esse tipo de equação aqui, olha, que tem o z e o r aqui, é a equação da esfera em coordenadas cilíndricas, tá? Então, olha só. Agora, tirando essa viagem da esfera, vamos calcular, então, o que a gente queria calcular, né? Que era o determinante jacobiano, né? Eu vou calcular primeiro a matriz jacobiana. Então, a matriz jacobiana vai ser del x, y, z, del r, θ e z. Então, vou colocar só a matriz aqui antes de calcular o determinante. O x é r cosseno θ, né? Não é verdade? Então, olha, eu vou colocar bem aqui pequeno para vocês, ó. Del x, del r, né? Então, é só colocando aqui para vocês não esquecerem. X igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ e o z é igual a z, tá? Então, olha só, del x, del r vai ser cosseno de θ. Cosseno de θ, ok? Então, vou colocar aqui, cosseno de θ. Depois, del x, né? Del θ. Aí vai ser quem? Vai ser derivada do cosseno é menos seno. Certo? Depois, a gente vai calcular del x, del z, que é igual a zero. Então, aqui já tem um zero aqui. Aí, depois você vai calcular del y, del r, que vai ser seno de θ. Não é? Depois, del y, del θ, que é igual a r cosseno de θ. Certo, pessoal? Derivada do seno é cosseno, r cosseno de θ. E depois aqui vai ser zero. No z vai ficar del z, del θ, zero, em relação a r, zero, em relação a z, 1. Aí a gente vai calcular o determinante disso. Vai ficar assim, diagonal principal, r cosseno ao quadrado de θ. Aqui vai ficar esse vezes esse dá zero. Aqui zero. E esse daqui vai ficar menos com menos mais r seno ao quadrado de θ. Tá? Então, isso é o eu já estou calculando o determinante, né? Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Determinante de J é igual. Então, vocês sabem, né, esse macete para calcular o determinante, certo? Por quê? Porque vocês vão ter outras matrizes aí da lista, tá? Outras mudanças de variáveis. Só você fazer assim, ó, diagonal principal. Aí não troca o sinal. Aí depois você vai fazendo aqui, ó, todas as diagonais principais. Seno de θ vezes zero, vezes esse outro zero. Aí aqui dá zero. Aí depois esse, vezes esse daqui. Também deu zero.
Aí agora você vai para a diagonal secundária. Então, 0 vezes 0 vezes cosseno dá 0, depois a diagonal secundária 0, e depois tem que trocar o sinal de toda a diagonal secundária. Depois, menos com menos mais r seno ao quadrado de θ. Ou então faça como você já sabe. Então, determinante é igual a r. E o módulo dele é r, tá? Então, tendo isso, pessoal, a gente sabe o seguinte, que o elemento de volume do cilindro, que é esse daqui, ele é igual ao módulo do determinante jacobiano em r θ z, que deu r dr dθ dz, tá? Só voltando aqui um pouco lá naquela figura de trás, que eu acho que ela não está gostando de mim hoje, essa figura aqui. Isso daqui, pessoal, esses vetores aqui, na direção z, na direção θ e na direção r, são os vetores unitários, tá? Em cada direção, tá? Como é que você olha para cada vetor unitário em cada direção, né? Você pode olhar esses vetores, por exemplo, tu tens um vetor na direção R, né? Na direção θ e na direção Z, tá? Então, aqui, olha, quando você pega assim, olha, na direção R, tu tens esse daqui e esse daqui, tá? Então, quem é que seria na direção R? Eu vou colocar bem aqui, olha. Olha isso aqui. Então, olha o que você tem na direção R. Na direção R, tu tens, na direção X, cosseno de θi mais seno de θj, tá? Então, tu tens na direção R, cosseno de θi, porque é o X, seno de θj. E esse ER, ele é unitário, tá? Então, o vetor unitário, quando você diz que ele é unitário, é que o módulo dele é igual a quanto mesmo vocês viram lá em física, ou até em álgebra linear, lá no ensino elementar. O vetor unitário dele é 1, né? Então, se você calcular o módulo desse vetor aqui, do ER, dá 1. Se você quiser saber quem é o Eθ, que é o vetor unitário na direção de θ, você vai pegar essas duas derivadas aqui, ó. Aí vai ser menos R seno de θi mais R cosseno de θj. Então, se você olhar esse Eθ, ele é um vetor, o vetor unitário dele é 1, porque, olha, se você pegar ele e dividir pelo módulo dele, dá 1, né? Não tem isso aqui, olha. O vetor... Qual é o vetor unitário de um vetor? É ele dividido pelo módulo dele, né? Isso eu acho que vocês aprenderam em algum lugar isso aqui. Então, isso aqui, ó. Vetor unitário. E o do Z, o EZ, só tem o próprio Z. A derivada D1, não foi? A derivada D1, tá ali 1. Então, vai ser K, na direção Z, K. Então, esses três aqui são esses três vetores unitários aí. Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem um pessoal que vai apresentar superfícies paramétricas e áreas de superfície. Você vai precisar desses vetores aqui, tá? Ok. Então, pessoal, esse aqui é o elemento de volume do cilindro que nós calculamos, né? Utilizando o jacobiano, né? Utilizando o jacobiano. Deixa eu apagar isso aqui que não ficou bom. Então, dx dy dz é o módulo do jacobiano dr dθ dz.
Ou seja, na hora que você for integrar, você vai substituir isso daqui por R, dr, dθ, dz. Bem, aí, se eu não quisesse encontrar esse elemento do volume utilizando o jacobiano, eu poderia fazer isso. Era só você olhar aqui esse elemento de área aqui, olha. Dá uma olhada aqui, olha. Isso aqui é um elemento de volume aqui do cilindro, olha, esse elemento aqui de volume. Então, nesse elemento de volume, como é que você calcula o volume desse elemento de volume, né? A área da base vezes a altura? A altura é dz, olha. Então, olha, o dv. Se você olhar aqui, esse lado aqui é um arco, esse lado aqui ele mede o raio vezes dθ, r dθ, né? Então, se você calcular a areazinha, porque isso aqui é tão pequeno que se aproxima de um retângulo, Então, a área aproximada aqui é r dθ dr, ó, r dθ dr. E a área de um volume, né, não é a área da base vezes a altura não é dz. Então, sem viajar no jacobiano, está aqui o elemento de volume do cilindro, tá bom, pessoal? Então, só substituir na sua integral. Então, nós vamos ter o seguinte, a nossa integral de f de xyz dx, dy, dz em B, onde B é um cilindro, vai ser igual a integral tripla, né? No cilindro, as coordenadas eu vou colocar aqui r, θ, z. Eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui f, r, cosseno θ, r, seno θ, z, r, dr, dθ, dz. Aí aqui eu vou colocar aqui de um raio R1 até o R2, que eu posso ter também um cilindro que tenha, digamos assim, um cilindro com furo, né? Então, uma região cilíndrica, mas que tem um furo. Então, eu vou colocar de R1 a R2, eu vou colocar o θ de θ1 a θ2, e vou colocar aqui dz no final, né? Então, aqui o z eu vou colocar de Z1 a Z2. Tá? Bem, então eu vou pegar um exemplo agora, pessoal. Eu vou pegar esse exemplo aqui. O exemplo vai ser o seguinte. Suponha que a densidade... Eu já vou jogar a aplicação para vocês. Que a densidade de um sólido é ρ de XYZ. Essa densidade eu vou dizer que ela é igual a Z, tá? Aí eu quero que calcule. Suponha que a densidade de um sólido é ρ igual a Z. Calcule a massa do sólido que é dada por... Eu vou colocar aqui por... Tá, pela integral tripla no sólido, eu vou chamar esse sólido de W, pela integral tripla de Z, dx, dy, dz, sendo o sólido, sendo W o sólido
limitado pelas superfícies. Pelas superfícies. Aí eu vou colocar aqui, olha. Z igual a raiz quadrada de 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e 2z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, olha só, suponha que a densidade de um sólido é ρ igual a z, calcule a massa do sólido, que é dada pela integral tripla de z dx dy dz, sendo w o sólido limitado por essas superfícies. Então, olha só. Só para dar uma palhinha aqui para vocês, só lembrando aqui, tu tens três tipos de densidade, que é a densidade linear, a densidade superficial e a volumétrica. A densidade linear é quando você tem a densidade num comprimento, que a gente viu como aplicação lá em cálculo 1. A densidade superficial a gente viu como aplicação na integral dupla, que é a densidade numa área, densidade massa sobre área. E a densidade volumétrica, né? A densidade volumétrica, ela é a massa sobre o volume. Então, a massa vai ser densidade vezes o volume. Se você tem um elemento de massa, por exemplo, você pode dizer que esse elemento de massa é igual a ρ dV. E aí você diz que m é a integral de ρ dV nesse volume, tá? Então, a massa ela pode ser dada pela integral tripla da densidade neste volume dV. Agora, olhem para esse sólido. Olhando para esse sólido aqui, alguém poderia me falar assim, olhando assim rapidamente, que sólido é esse primeiro? Sem desenhar. Partindo do que você conhece daquelas primeiras aulas que eu deixei de geometria analítica. Olhando sem desenhar, você consegue me falar quem é este sólido? O primeiro, pode me falar o primeiro e o segundo. Professora, a senhora está se referindo aí às superfícies, os sólidos que estão limitando a função, as superfícies, na verdade, que estão limitando. Essa primeira aí, eu diria que eu conheço, né? E se parece muito com o que eu trabalhei na minha questão, parece a parte superior de uma esfera. Acertou. A segunda, você acha que é o quê, a segunda? A segunda parece um cilindro, né? X ao quadrado. X ao quadrado mais Y ao quadrado. É o Matheus, né, que está falando? Sim. Eu lembrei que era o Matheus, porque eu sei que tu penaste para fazer aquela questão. Mas, olha só, o que acontece é o seguinte, esse Z, por que ele não é um cilindro? Porque tu tá vendo que o Z está em função de X e do Y. E no cilindro, o Z, ele não depende do X e do Y. Olha só para relembrar aqui as equações anteriores, olha. Olha aqui, vou voltar aqui na equação para tu olhares. Cadê a equação? Tá aqui, tá vendo aqui? Olha só aqui. Olha a equação do cilindro. Certo, Matheus? Na equação do cilindro, o Z não depende do X e do Y, tá? Nessa daqui depende. Então, olha só aqui. Então, aqui, olha só. Essa aqui eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um cone, né? O cone, o Z depende do X e do Y. Z... Não, na verdade, isso não é um cone, isso é um paraboloide. Ó, esse Z aqui, ele é assim, olha. Olha. O que o Matheus falou está correto. Olha que você tem aqui esse Z igual a... Só que esse Z aqui, pessoal, esse primeiro é a parte superior da esfera. Porque eu não coloquei aqui na frente da raiz mais e menos. E quando eu não coloco, eu considero só a parte superior dela. Então, esse primeiro aqui é uma esfera, né? E esse segundo aqui, se a gente for desenhar os traços,
Isso aqui é um paraboloide, com cavidade voltada para cima. Paraboloide. Porque na equação do cone, o z está ao quadrado. É assim, ó, a equação do cone. Essa que é a diferença do cone para o paraboloide, é que o z está ao quadrado. Aí, na hora que você desenha os traços, por exemplo, se você fizer o y igual a zero, o z vira mais ou menos x, que são duas retas, as retas do cone. E no plano XY é uma circunferência, tá? Então, isso aqui não é um cone, isso aqui é um paraboloide. Quando você desenha os traços, você vai ter z igual a x ao quadrado no plano zx, z igual a y ao quadrado no plano zy e no plano xy uma circunferência. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês a plotagem desse sólido lá no GeoGebra, mas antes da gente ir para lá, né, é importante vocês olharem isso aqui e saber o que, que é. Se você tiver dúvida, pensa nos traços, que eu já mostrei para vocês lá atrás. Como é que eu identifico uma superfície através dos traços? Se você não lembrar, olha aquela primeira aula, tá? Ok. Professora, sabe por que eu confundi aí esse com cone? Que eu pensei que esses aí eram 27. Não, na verdade, tu eu jurava que eram 27 isso daí. Cilindro. É isso, eu confundi aí o segundo sólido com cone. Vamos ajeitar esse Z, então, né? Para mim era um 27, por isso que eu pensei que era um cilindro. Então você está perdoado, ok? Olha só, então aqui, pessoal, é um 2Z, ok? Ó, 2Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Se fosse um 27, como o Matheus falou, seria um cilindro. Ok, então olha só. Quando eu tenho duas superfícies, quando você vai montar uma integral tripla, que você tem duas superfícies, o que você faz primeiro? Primeiro você tem que ver onde essas superfícies vão se interceptar para você poder fechar o sólido. Então, olha só aqui, tu tens, isso aqui é um paraboloide, né? Então, olha só, z é igual a x quadrado mais y ao quadrado sobre 2, né? Olha só, vamos olhar aqui para a esfera. Como é que você vê interseção de curvas? Quando você... a interseção, quando o teu professor falava lá no ensino elementar, vê qual é a interseção dessas duas curvas. Isso queria dizer que um ponto de uma era exatamente igual ao de outra. Poderia ser o x ou o y ou o z. Isso é a interseção. Então, olha só aqui. É o ponto de encontro, tá? Então, olha só aqui para o z. Para eu poder achar esse ponto de encontro, se eu igualar z com z, eu vou me enrolar toda, porque eu tenho ali x ao quadrado de um lado, y ao quadrado. Então, vamos tentar achar esse ponto de interseção usando o z. Olha só aqui. Z é igual a raiz quadrada de 8 menos, eu vou colocar aqui, x quadrado mais y ao quadrado em evidência, tá? Então, vamos encontrar o ponto de interseção do paraboloide e da esfera, tá? Como é que eu continuo isso? Vocês estão vendo esse x quadrado mais y ao quadrado aqui? Eu posso pegar isso aqui e substituir pelo x quadrado mais y ao quadrado do paraboloide, porque ele vai estar em função de z. Porque olha só aqui para o paraboloide. Se você olhar aqui, x quadrado mais y ao quadrado é igual a 2z. Então, isso aqui é a equação do paraboloide. Essa equação aqui. Então, eu posso pegar o x ao quadrado mais y ao quadrado lá da esfera e jogar o 2z. Então, olha como é que vai ficar. Z igual a raiz quadrada de 8 menos 2z. Não é 27 não, o z, eu tenho uma mania de colocar esse tracinho no meio do z. Ok, então olha só aqui. O z vai ficar assim. Eu vou elevar tudo ao quadrado, vai ficar z ao quadrado igual a 8 menos 2z. Então, vai ficar uma equação do segundo grau, z quadrado mais 2z menos 8 igual a 0. Meus amigos, calculem a raiz aí dessa equação.
Quando vocês encontrarem essa raiz, vocês vão ter encontrado o ponto de interseção do paraboloide com a esfera. No momento que eles se encontram. Aí depois eu vou mostrar o desenho para vocês. Calculei, pessoal, que eu estou toda enrolada aqui, eu não sei, eu calculei isso, mas eu não sei onde está, essas raízes. Deixa eu ver aqui. Achei, essa raiz dá, uma dá 2, só vamos substituir, vai ser 2 mesmo, ó. Uma dá 2 e a outra deu menos 4. 2 e menos 4. Tá certo. Aí, qual das duas que você vai usar? Aí você tem que ver qual desses dois valores que você encontrou que satisfaz a esfera e o paraboloide. Porque, olha, se você colocar z igual a menos 4 lá na equação do paraboloide, se você colocar menos 4 aqui, olha, no lugar do z, vai ficar um valor negativo aqui do lado direito da equação e não pode ter valor negativo nesse paraboloide. Por quê? Porque esse paraboloide, ele tem toda a concavidade para cima e ele parte lá do ponto 0, 0. Ou seja, ele não tem nenhum valor negativo. Ou seja, o z de interseção é esse aqui, ó, z igual a 2. Esse aqui é o z de interseção. Para que serve esse z de interseção? Bem, deixa eu ir aqui para o outro lado para vocês. Deixa eu fazer um desenho bem aqui, um desenho simples, mas eu vou lá no GeoGebra. Olha só, espera, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Olha só aqui. Vou fazer um rabisco aqui, porque se você não tiver nada ao seu alcance, você tem que conseguir enxergar os problemas, né? Se eu olhar para essa esfera aqui, né, a equação dela, né, como o Matheus falou, vai ser x² mais y² mais e ao quadrado igual a raiz de 8, né? Que é o raio dela é raiz de 8 ao quadrado. Então, o raio dela é raiz de 8. Então, assim, eu não vou desenhar ela exatamente, mas eu sei que ela é a parte superior, né? Então, ela é uma coisa assim, olha. Essa é a parte superior da esfera, né? E o paraboloide, o desenho dele, ele é assim, olha. Deixa eu pegar outra cor. O paraboloide, ele tem um desenho assim. Ou seja, pessoal, o ponto de encontro deles dois está bem aqui, olha, nesse pontinho verde que eu marquei. E esse ponto verde é z igual a 2. Esse é o ponto de encontro deles, tá? Notem que a tampa desse sólido é da esfera. Vocês estão vendo que a tampa é da esfera? E a parte de baixo do sólido é do paraboloide. Esse que é o sólido. Esse sólido que eu achurei aí de verde é o sólido, onde a tampa dele é a parte de cima da esfera e a parte de baixo é o paraboloide. E para que serve esse z igual a 2? Porque este z igual a 2 vai te dar o domínio no plano xy. Porque olha só aqui, olha para o paraboloide aqui. Quando z é igual a 2, olha o que acontece. X² mais y² é igual a 4. Esta daqui é a região D do plano. Olha, essa região, quando tu rebate ela aqui para o plano, olha, vou desenhar ela de verde aqui. Essa aqui é a região D. Quem é essa região D? É um círculo de raio 2. Então, pessoal, a integral tripla, tu tem que saber quem são os sólidos que limitam, quem são as superfícies, quer dizer, que limitam o sólido, que vão delimitar ele para ele ficar fechado. Onde está a interseção dessas superfícies? Porque nesta interseção, tu vais ter definido a tua região no plano XY, e só depois de definir tudo isso é que tu vai resolver a tua integral. Tá? Pessoal, confere aí se vocês estão vendo o sólido.
Sim, professora, tá normal aqui. Então, olha só aqui. Deixa eu. Então, olhem só aqui o sólido, né? Notem, pessoal, que essa tampa dele, a tampa dele é um pedaço da esfera, né? Que é esse Z aqui, ó. Z igual a raiz quadrada de 8 menos x ao quadrado, tá? Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, ok? E essa parte aqui de baixo, vejam aí, se vocês estão enxergando, a parte de baixo é o paraboloide. X quadrado mais y quadrado sobre 2. Onde foi que eles se fecharam? No encontro deles dois, como eu calculei lá naquela interseção, que foi no Z igual a 2. Como é que eu desenho isso aqui? A forma mais fácil de você desenhar um sólido no GeoGebra, na minha opinião, é você desenhando, utilizando as equações paramétricas das superfícies. Dá uma olhada aqui, eu vou ampliar aqui como foi que eu fiz para calcular esse sólido. Faz o seguinte, olha só, primeiro, olha para esses dois sólidos aqui. Os dois são sólidos de revolução. Então, se eles são sólidos de revolução, eu posso utilizar coordenadas cilíndricas para resolver esse problema. Tá? Então, olha só, se eu utilizar coordenadas cilíndricas, façam aí mentalmente comigo. X é R cosseno θ e o Y é R seno θ. Tá? Então, aqui, olha só o que vai acontecer. Ó. X é R cosseno, Y é R seno. Quem é que vai ser o Z da esfera aqui? Vai ser raiz quadrada de 8 menos R ao quadrado. Todo mundo enxergou isso? Olha só, olha como foi que eu montei aqui, olha. Eu chamei, vê se vocês estão enxergando aqui do lado. Eu chamei, ó, X é o R cosseno de θ, que é a coordenada cilíndrica. O Y é R seno θ. Estou olhando para a esfera. Esse A é a esfera. E o Z é a raiz quadrada de 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que aí, como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, o que sobra dentro da raiz quadrada é 8 menos r ao quadrado. O raio varia de 0 a 2, porque como a gente definiu a interseção que o Z é 2, quando tu olha para o plano, o raio varia de 0 a 2. Então, o raio de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π. Então, essas três equações aqui são as equações dessa esfera em coordenadas cilíndricas. Tá? E aí, do paraboloide, olhem só aqui para a equação do paraboloide. Eu vou jogar ele aqui de novo. Espera aí. Olha só aqui, pessoal. Z é igual a x quadrado mais y quadrado sobre 2. O x é r cosseno θ, o y é igual a r seno θ. Quando você pega r ao quadrado e coloca em evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, o z do paraboloide é r ao quadrado sobre 2. Olha só como é que ficou montado aqui. Superfície B, olha aqui. X é r cosseno θ, o y é r seno θ e o z é r ao quadrado sobre 2. Mesma coisa, o r varia de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π. Quando você escreve isso no GeoGebra, eu vou deixar aberto para vocês, se vocês quiserem depois copiar o meu aqui. Quando você escreve isso no GeoGebra, ele já desenha bonito lá, tampa, já fecha e fechou teu sólido. Tá? Eu já coloquei tudo em coordenadas cilíndricas aqui, o que eu ainda vou fazer lá no PowerPoint. Tá? Então, vamos continuar lá, então. Então, eu vou parar agora de compartilhar aqui e vamos voltar para lá.
Pessoal, só mais um minutinho. Só um minutinho, tá? Que eu vou só pegar uma água aqui e já volto. A gente quer calcular a massa, que é igual a esta integral no sólido de Z, dx, dy, dz. Quando você olha, vamos voltar aqui rapidinho nesse slide aqui. Olha só aqui. O meu Z, olhem para a figura. O meu Z, ele varia do paraboloide, eu vou subir aqui com a seta preta, olha. Do paraboloide até a esfera. Então, olha só. O meu Z, ele varia daqui. Eu estou demorando nessa questão, pessoal, porque se eu for explicar rápido, aí o negócio vai realmente ficar complexo. Olha só, isso aqui é o paraboloide. E essa equação aqui de cima é a da esfera. Ok? Ok. Então, olhem só aqui. Coordenadas, eu vou transformar isso aqui tudo para coordenadas cilíndricas, como eu fiz lá no GeoGebra. Então, x é igual a r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ, né? E o z é igual a z. Tá, agora é que vai... Então, essas aqui são as coordenadas cilíndricas. Notem que o z, ele varia, pessoal, de x² mais y² sobre 2 até raiz quadrada de 8 menos x² menos y². Aí, o que que você faz? Transforma tudo logo para a coordenada cilíndrica. Então, olha como é que vai ficar o z. Vamos pegar aqui, olha. Paraboloide vai ficar r² cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sobre 2. Isso aqui dá 1. Então, esse aqui é r² sobre 2. Menor ou igual a z, menor ou igual. E a esfera vai ficar raiz quadrada de 8, mesma coisa, olha, 8 menos r², aí coloca em evidência cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui dá 1, ficou raiz de 8 menos r². Então, notem que como o z depende de r, você vai integrar primeiro no z, depois você vai integrar no r e no θ. Tá? Ok, então vamos guardar esses valores. Então, eu tenho aqui, olha, o θ varia de 0 a 2π. E o R varia de 0 a 2, certo? De 0 a 2, por quê? Porque no plano XY,
aqui, olha, no plano XY, tem que bater direto no 2 aqui, né? Bonitinho, porque tá em perspectiva. Mas no plano XY, eu tenho esta circunferência aqui, que é a região D, que tá desenhado de forma horrível. Essa aqui é x² mais y² igual a 4, tá? É a região D. Ok. Então, agora vamos montar nossa integral. Então, vai de r² sobre 2, não é isso, pessoal? Até raiz quadrada de 8 menos r². Isso aqui é o z, né? O z, tá aqui, ó. Z, tu vai integrar primeiro em z. Certo? Z. Z é igual a z nas coordenadas cilíndricas. No lugar do dx, dy, dz, não esqueça. Eu vou anotar bem aqui, só para você não esquecer. É r, dr, dθ, dz. Tá? Então, aqui tá faltando um R, eu vou logo colocar aqui na frente, R, aí aqui, dr, dθ, tá? Então, olha, dx, dy, dz é R, dr, dθ, dz. O R varia de 0 a 2 e depois 0 a 2π. Agora tá fácil de integrar. Então, você vai integrar agora em relação a z. Então, vou repetir aqui, 0 a 2π, 0 a 2, repete o R, né? Ficou z² sobre 2, não é isso? A integral de z dz, z² sobre 2, isso, de r² sobre 2, até raiz quadrada de 8 menos r², eu vou colocar aqui dr dθ, tá? Avaliando nos limites, então, a gente vai ter o seguinte. Bem, então, a gente tem aqui, né, recapitulando aqui, então, a gente tem a integral em z, dx, dy, dz. No lugar do dx, dy, dz, nós vamos substituir por r, dz, dr, dθ, onde o z varia do paraboloide até a equação da esfera. E aqui, então, nós vamos integrar em z, vai ficar z² sobre 2, em 8 menos r, raiz de 8 menos r² ficou 8 menos r² sobre 2. E aqui r² elevado a quadrado vai ficar r², 2² 4 vezes 2, 8, aqui. E aí aqui, então, arrumando, ficou 8 por 2 dá 4 vezes r4r, menos r² vezes r² sobre 2, menos r² sobre 8. E aí, então, integrando já em θ, né? Cortando 2 com 2 aqui, ficou a integral em r, 4r² sobre 2, menos r² sobre 4 vezes 2, 8, menos r⁻⁶ sobre 6 vezes 8, 48. Simplificando, ficou π vezes 4 vezes 2², 4, 16, menos 2⁴, 16, dividido por 4, né, porque 8 já tinha sido dividido por 2 aqui, 2⁶, 64, por 24, 48 por 2 dá 24 aqui no denominador, simplificando aqui dá 8 terços, então ficou, colocando 3 no MMC aqui, ficou 16 vezes 3, 48, menos 4 vezes 3, 12, menos 8, 48 menos 20 dá 28π sobre 3, unidade de massa. Outra coisa que eu queria falar para vocês revisando, né, as coordenadas cilíndricas, podemos escrevê-las explicitamente dessa forma,
E o θ pode ser arco tangente de y sobre x, se o x e o y for maior que zero, como a gente vê aqui. O θ é π mais arco tangente de y sobre x, se x é menor que zero e y menor que zero. E é 2π mais arco tangente de y sobre x, se x for maior que zero e y menor que zero, tá? Então, as referências continuam Guidorizi, volume 3, Stewart e Crazy. E uma boa noite a todos.